Olá pessoal, tudo bem? O agronegócio é um dos pilares do PIB brasileiro e está sempre em destaque, ainda mais em um momento da geopolítica global tão agitada como que a gente vive hoje. E o Rota Brasil Mundo recebe nessa edição Tirso Meireles, para falar justamente sobre esse setor rural brasileiro tão importante em termos de PIB. Ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e também do Senar São Paulo. Tirso, seja muito bem-vindo. Eduardo, um prazer estar com você e nossos telespectadores. Bom, como a proposta dessa série é sempre relacionar o Brasil com o mundo, Tirso, a gente pode começar com esse cenário geopolítico aí que está muito conturbado, né? Se a gente for ver hoje, tem a questão aí da China, dos Estados Unidos, enfim, claro, e o agronegócio está no meio de tudo isso, né? Então, assim, se a gente for analisar hoje o agronegócio brasileiro dentro desse contexto mais macro, estamos bem posicionados na sua avaliação? Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma retrospectiva. Tá né? bom, perfeito. Se nós avaliarmos aí praticamente há 50 e poucos anos, não é muito tempo. Nós exportávamos apenas açúcar e café. E nós importávamos quase todos os produtos agrícolas. E aí nós temos o IAC em São Paulo, que tem 147 anos, e você tem a Embrapa. Ambos fizeram um trabalho de pesquisa muito grande. E nós conseguimos, nesses 50 anos, ter uma alta produtividade. Então você pega aí, são quase 540%, aproximadamente 540% de produtividade, aonde nós tivemos um aumento de 200% de área. Então aí você vê a importância da pesquisa, a importância da inovação, para que realmente nós pudéssemos estar nesse momento tão importante e difícil que é a geopolítica que você me perguntou. Hoje, o agronegócio representa 50% das exportações, quase 25% do produto interno bruto, quase 27% da força de trabalho. Então ela é muito robusta. Então quando você utiliza, por exemplo, um crédito rural, nós estamos falando aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É muito recurso para que você possa utilizar no contexto como um todo. Sobre a força de produção de tudo que nós envolvemos na cadeia produtiva, nós estamos falando de praticamente quase 3 bilhões de reais, que você faz o movimento todinho. Nós exportamos, esse ano que passou, quase 170 bilhões de dólares. Ele que dá o fluxo da balança comercial. Então ele é extremamente importante para a cadeia produtiva do país. Não tem como você olhar o contexto de uma cadeia produtiva sem você olhar a indústria, o comércio, o serviço e o agro. Ele está todos juntos num elo que precisa ser fortalecido. Com todo esse problema diplomático que nós tivemos, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, nós sempre fomos taxados. Nós temos os nossos produtos sempre foram taxados nos Estados Unidos. Aí chegou o momento que o Trump, quando voltou, ele verificou as grandes dificuldades do país dele em relação à China. E entrou nesse embate, acabou criando uma instabilidade no mundo, criando estas taxas. Para vocês terem uma ideia, nós perdemos aí 5 bilhões de dólares nessa brincadeira com os Estados Unidos. É significativo, é muito recurso e muita produção. Nesse contexto, você pega a China também criou, e como a União Europeia também criaram dificuldades no processo como um todo. Então nós temos os Estados Unidos, que teve a taxação alta, que prejudicou o agronegócio brasileiro, mas continua com uma taxação ainda elevada no contexto, por exemplo, da carne, continua seus 27%. Né, do suco de laranja, continua. Né, então você tem problemas estruturais nesse sentido. Aí você pega o México, que também conseguimos abrir o mercado, também sobretaxou a nossa carne em 30%. A China, que comprou 1 milhão e 600 milhões de toneladas de carne, você viu que ela sobretaxou até 1 milhão, ok. De 1 milhão para cima, nós vamos taxar em torno de 50%. Então você vê que as consequências desse problema de criar essa geopolítica com o problema da guerra, com o problema de todo o processo, o único meio para a gente sobreviver nesse processo chama-se produtividade. Então hoje, tanto a FAESP, quanto o Senar, quanto a CNA, estamos trabalhando muito o aspecto de plano de negócio com os produtores rurais.
Então, nós estamos levando assistência técnica gerencial. Com essa assistência técnica gerencial, você vê que em 2 anos, quando você aplica essas ações, onde você coloca o engenheiro agrônomo na propriedade do produtor rural, ou você coloca o veterinário, naquele primeiro ano ele já tem um aumento de 30% da sua produtividade. Então isso é espetacular. Então essa produtividade está dando condições dele ter um fôlego nesse processo como um todo. Mas agora, com toda essa geopolítica que nós estamos falando, nós temos um problema seríssimo, que é o aumento do custo da produção. Então, dos fertilizantes. Então, o governo não se preocupou em fazer um código mineral para que nós possamos utilizar os nossos fertilizantes. Ainda tem a dependência Isso, nós externa, vamos comprar, né? Por exemplo, do Canadá, nós pagamos royalties para os indígenas de lá, em vez de pagar para os nossos indígenas aqui. Entendi. Né? Então, precisa de ter uma política agrícola de longo prazo para que possa o produtor rural fazer os seus investimentos e o seu custeio. O investimento, quando você coloca numa propriedade rural, você vai ter retorno de 8 a 10 anos. Como que você vai fazer um investimento tão grande se você não tem uma estabilidade no país? Então, por exemplo, o ano passado eles soltaram o plano safra, praticamente 42% dos produtores não pegaram. Entendi. Porque com uma taxa de juros elevadíssima, que está fixada em 15%, mas quando você vai tirar no banco, representa 22%, 23%. Então, quer dizer, nós tivemos de fazer um trabalho de custeio, aquele pessoal que precisa produzir exclusivamente, mas não investimento, porque você não tem condições de pagar o dinheiro que você vai tirar no banco pela alta taxa de juros. Ou seja, então é questão de custo e questão, claro, de tecnologia também. Sem dúvida. E isso para todos, né? Para o pequeno, para o médio, para o grande. Isso, para todos. Isso atinge muito, porque hoje nós estamos com uma alta tecnologia, hoje o Brasil tem alta tecnologia no agronegócio. Hoje nós somos o que mais investimos nesse processo. Agora, nós temos de levar isso ao homem do campo. Para levar, precisa de ter as condições necessárias para o investimento. Estamos fazendo um trabalho grande no interior do estado, visitando as propriedades rurais, verificar as necessidades dos produtores, para fazer os cursos, para verificar os arranjos produtivos locais, e nós estamos fazendo centros de excelência, e um desses centros de excelência é de indústria. Para que naquele arranjo produtivo, por exemplo, você pega uma região como Caconde, por exemplo, que é café. Então nós reunimos eles, fazemos uma cooperativa e levamos uma agroindústria para que eles possam agregar valor na sua produção. Em vez de você vender em commodities, vamos agregar valor no processo. Aí para você manter o homem, a mulher e o trabalhador na atividade rural. E ali, além da questão, claro, Brasil, Estados Unidos, China, tal, temos também agora esse acordo, né, que finalmente saiu com o Mercosul e Europa. Né? É claro que isso é uma coisa que vai começar a fazer efeito aqui no Brasil a médio ou longo prazo, né? Mas, em termos gerais, Tito, como que você avalia esse Olha, acordo? é interessante. O mercado comum europeu, como o Mercosul, demoraram quase 25 anos. É uma piada, né? Então, faltou o quê? Trabalho efetivo para que possa resolver esses problemas. O que acontece? Foi um tratado importante? Foi. Vai ser. Né? Inclusive, nós precisamos de visualizar as ações que estão ocorrendo nesse intercâmbio. Nós agora recebemos essa documentação, o governo federal recebeu essa documentação, o que eu saiba até nesse momento, ele deveria ter passado para os ministérios que realmente façam análise de cada um sobre a agricultura, sobre a indústria, sobre o comércio, que eu saiba não foi encaminhado. Ele já encaminhou direto isso ao Congresso. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande junto com o IPA, Instituto de Pesquisa do Agronegócio, junto com a Frente Parlamentar da Agricultura e junto com a CNA e as federações para que a gente possa acompanhar. Então, o que aconteceu? Foi assinado no Paraguai agora recentemente. Então, era uma moldura, era uma estrutura. Já nesse período, eles já fizeram um adendo, que não foi aprovado junto aos organismos do mercado europeu. Tá. O que é o quê? As salvaguardas. Então, por exemplo, eles estão colocando, olha, se chegar um preço ou uma quantidade a mais do que nós combinamos, eu vou taxar em 5% a mais. Olha, e se realmente o meu custo ficar abaixo, eu vou cobrar também 5%. E eu também posso suspender a compra dos produtos. Então, quer dizer, não é bem dessa forma, né? Claro. E aí nós temos aí uma oportunidade porque nós fizemos a lei de reciprocidade.
que inclusive não foi feito para o Trump, foi feito para o mercado comum europeu sobre o tratado ambiental. Então, essa lei que está faltando regulamentar, ela vai nos ajudar muito, porque dá para você fazer reciprocidade. Você está fazendo isso conosco, nós também podemos fazer isso com você. Então, quer dizer, não pode, hipótese alguma, eles tomarem atitudes que realmente não está dentro do escopo que foi combinado, que foram esses dois casos. Então, nós estamos acompanhando bastante isso. Agora que chegou no Congresso, a Frente Parlamentar está absorvendo todo esse processo, mas, em suma, é excelente. São 700 milhões de pessoas. Nós estamos falando aí de um mercado de quase 30 bilhões de dólares. Nós somos muito pequenos no mercado internacional. Nós, com tudo que nós produzimos, fazemos, tal, nós estamos falando a nível de todas as cadeias produtivas, representa 2,7% do mercado mundial. Nós somos inexistentes nesse processo, nós precisamos abrir. Agora, essa confusão toda que ocorreu foi importante para o país. Você vê que acontecem as coisas com sofrimento. Os acordos bilaterais, nós não tínhamos acordos bilaterais. Então, com esse processo como um todo, o governo federal e a iniciativa privada começaram a trabalhar muito o aspecto de procurar novos mercados, para que realmente a gente não fique dependendo da China e dos Estados Unidos, que nós possamos abrir. Agora, a vantagem que nós temos, Eduardo, é que o mundo não tem estoque de alimentos. Então, por exemplo, a carne, que estão fazendo a taxação, eles não vão encontrar carne em outro local, porque não tem. Os Estados Unidos estão com problema. Você pega a China consome 11 milhões de toneladas de carne. Ela produz praticamente em torno de 7. Ela compra de nós 1,5. Aonde ela vai encontrar o restante? Falta bastante aí para fechar. Bastante. Você pega o rebanho americano, o estoque de rebanho americano é o mais baixo que já existiu na história. Então, eles não têm. A Austrália teve problema de seca, teve problema de enchente, também tem problema. Então, quer dizer, o mercado em si depende muito do Brasil. E a população está crescendo, né? Então, isso traz o quê? A responsabilidade do Brasil de nós estarmos levando essas tecnologias aos produtores para mantê-los na atividade, né? E que eles possam aumentar a sua produtividade por causa dessa sazonalidade, para que ele não quebre. Hoje você vê que todo esse processo de juros altos, o governo precisa de ter uma responsabilidade para que realmente abaixe o seu custeio. Imagina, 3 trilhões de dólares foi a arrecadação de impostos no Brasil. Nunca se arrecadou tanto, mas nunca se gastou tanto erradamente. Né? Esse é o grande problema. E nesses acordos bilaterais, tios, quais os mais promissores em termos geográficos? Quais as regiões ou os países que o Brasil está mirando? A Índia é um ponto importante, a Indonésia, nós estamos trabalhando bastante a Indonésia, né? O Japão, para a gente também, você vê, o Japão daquele tamanho, a produtividade que ele tem, né? Algo espetacular. O México nós estamos trabalhando bem, o Canadá estamos trabalhando bem, o Mercosul também, que é interessante agora que conseguiu equilibrar o problema da Venezuela para ter um equilíbrio na América do Sul, vai ser muito importante, porque você faz a troca. Agora, você vê, todos protegem os seus mercados. E nós estamos com um problema seríssimo desde o ano passado. Conversamos com o ministro da Indústria e Comércio, ele pediu documentações para verificar o antidumping do leite. Ele pegou, começou a conduzir o processo, depois paralisou, conversei com ele recentemente, vai ter realmente o antidumping, mas nós temos 80% da nossa propriedade no Brasil tem leite, e são pequenos produtores rurais, que sobrevivem da tiragem de leite. E nós estamos perdendo isso, porque com a chegada do leite, da forma que está vindo como antidumping, é difícil você concorrer com o preço. Entendi. Então, o preço caiu e o produtor não consegue manter. Nós tivemos uma conversa com o governador Tarcísio também, ele disse que ia ajudar com 0,13% para aqueles pecuaristas que tiram até 300 litros de leite para dar uma sobreguarda a eles, né? Estamos aguardando. O secretário da Agricultura que chegou agora, está recente, o Geraldo, uma pessoa que conhece muito sobre os problemas, porque ele também é agricultor, então eu acredito que nós vamos ter uma oportunidade de sensibilizar o governo para que a gente possa trabalhar nesse contexto. Entendi. E uma última questão, Tirso, claro, temos aí a emergência climática, né, que está batendo a porta aí dos produtores de uma forma
principalmente em caso de regime de chuvas, essas coisas. O agronegócio como um todo, ele é mais vilão ou ele é mais solução para esse enfrentamento das mudanças climáticas? Totalmente solução. Porque você pega, nós hoje, na nossa propriedade, nós temos uma raiz muito forte conosco, que é o quê? O Código Florestal. Na minha propriedade, eu sou obrigado a deixar 20% de reserva legal e preservar minhas APPs. Quando você está na cidade, quando existe investimento do governo, você pode cobrar as taxas de água, de esgoto, que todos nós pagamos quando moramos na cidade. Sim. Agora, tem uma medida que está na Assembleia Legislativa, onde nós estamos conversando muito com o nosso presidente da Assembleia, sobre o aspecto da cobrança de água de chuva. Imagina, nós que preservamos os reservatórios, preservamos as nossas áreas, 20%. Para você ter uma ideia, se nós avaliarmos, hoje nós preservamos 65% de toda a área nacional, ela é preservada. Desses 65%, 30% desses 65% é o produtor que abre mão de produzir. No mundo todo, eles simplesmente fazem o quê? Olha, eu também tenho a reserva aqui, vou reservar, mas é o quê? É gelo, é deserto, não são terras produtivas. Nossas são terras produtivas. Se você pegar esses 30% dos 65% e você monetizar, dá $1 trilhão. Olha o que nós estamos doando isso. Então, a agricultura e o meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, a solução, porque você mantém o equilíbrio. Hoje nós estamos trabalhando, nós tínhamos aí, por exemplo, pecuária de corte, você tinha aí 48 meses, 46 meses, que você conseguia fazer um boi de 18 arrobas. Hoje nós estamos fazendo com 20 meses. E já estamos trabalhando, junto com a Embrapa, produtos que diminuem o metano dos animais. Então, quer dizer, nós somos altamente sustentáveis. Para você ter uma ideia, a nossa matriz energética representa hoje 53% renovável. Então, 53% do que nós produzimos de energia, isso, aquilo, são renováveis, não são poluentes. O do mundo chega a 13%. É uma então, quer dizer, nós estamos muito à frente do processo, mas mesmo assim, nós vamos continuar a fazer o melhor possível, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, preservar aquilo que precisa preservar. Porque as florestas também são importantes até para os regimes de chuva, né? Senão a gente... Então você pega, por exemplo... Para a água que vai ser usada na agricultura. Você pega Amazonas, nós temos de ter uma atividade econômica lá, não destruir a floresta amazônica, mas nós temos muitas terras raras lá, nós temos muita coisa acontecendo ali e que é desviado. Por exemplo, são pessoas que entram nas propriedades, roubam nossos brilhantes, nosso ouro, a nossa própria madeira. Eu pergunto para vocês, que falam tanto do desmatamento do Brasil. Você, qualquer um que está nos assistindo, se você comprar uma mesa, uma cadeira que nós estamos sentados, se for mogno, for qualquer madeira de lei, você vai preso. Sim. Vai chegar a pessoa lá, você está preso. Onde você comprou? Como que você chegou? Nós não podemos ter. Nossas são recicladas, isso, aquilo. Agora, quem compra a nossa madeira de lei? É o exterior. Então, segura quem está comprando e vem da cadeia para trás. Aí você resolve todo o problema. Agora, põe a culpa na nossa. Esse é o detalhe. Então, precisa, sem dúvida nenhuma, com o Código Florestal, hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos aí praticamente 42% já o cadastro ambiental rural realizado e o produtor ratificou. Esses são até o quatro módulos, são pequenos agricultores. Desses pequenos agricultores, eles já certificaram que nós temos 120 mil hectares que nós temos de restabelecer porque nós gastamos mais do que aquilo que nós tínhamos de floresta. Então vão entrar mais 120 mil hectares do estado de São Paulo já com essa proporção das pequenas propriedades. Imagina quando entrar as outras. Então é aquilo que nós falamos. O Código Florestal no estado de São Paulo vai aumentar 600 mil hectares de área verde a mais. Isso é muito importante para o equilíbrio da produção com a sustentabilidade. Certo. Bom, Tirso, agradeço demais, viu, pela sua presença, ter aceitado o nosso convite. Ótimo. Foi um prazer tê-lo aqui para a gente falar sobre agronegócio, que é tão importante para o Brasil. Sem dúvida, é tão instigante, né?
É tão gostoso você falar do agronegócio porque é transformador. Você está falando de alimento, você está falando de vida, né? E agora nós estamos fazendo um trabalho muito bacana que é com saúde e principalmente com as mulheres. Então nós levamos as semeadoras do agro para o interior e lá nós fazemos o trabalho de empreendedorismo das mulheres e aproveitamos e fazemos a prevenção do colo de útero, de mama e agora começamos de pele. Então isso é muito bacana quando você integra o processo produtivo, sustentabilidade, preservando a família e você criar as condições de saúde e educação para que essas pessoas possam. Essa é a nossa luta. A nossa luta é criar uma sociedade média forte na agricultura, para que realmente eles possam manter na atividade e conduzir o processo como um todo. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade. Tá certo, muito obrigado. Ô, gente, então esse foi o nosso Rota Brasil Mundo de hoje, né? Quando recebemos aqui o Tirso Meirelles, ele que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, tá bom? Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, também no impresso do Estadão, no site do jornal, porque temos sempre muitas informações, né, sobre o setor do agronegócio, que é um setor tão importante aqui para o PIB brasileiro, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.